Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E antes de mais nada, curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos, enviem aí o nosso conteúdo para os seus amigos e nos ajude a evangelizar. Nesse dia de hoje a gente quer conversar sobre um assunto, né? Falar sobre lucro, né? O título é Lucro é Pecado. E antes de mais nada a gente precisa conversar sobre esse assunto para desfazer aí algumas confusões sobre este assunto que a gente viveu aí durante muito tempo um certo dualismo, se lucro é pecado ou se não é pecado, haja vista aquela aparente, né, alguns benefícios que pode haver aí através do lucro, através dos juros, né, e etc., com uma confusão que havia no período medieval. Então vamos conversar. Todo mundo sabe, né, lá da história, estudou lá em história, na sexta, na sétima série, que, né, como se diz, a igreja condenava então a usura, condenava então o lucro, né, que você obtivesse lucro ali de acordo com aquelas relações comerciais que existiam na época. É necessário a gente lembrar como funcionava, né, a economia do mundo, né, da Europa, principalmente, naquela época, que se dava através de uma espécie de escambo. Então, era uma espécie de troca que havia. Eu tinha 2 sacos de feijão, né, eu trocava por 2 sacos de arroz. E era mais ou menos assim. A moeda, obviamente, se existia, na verdade existia, mas não tinha a importância que tem, né, o dinheiro hoje como uma força motriz, como uma força empregadora e uma força capaz de gerar riqueza. Então pensem, né, numa situação hipotética em que eu tenha então 2 sacos, né, ou seja, lá um produtor no período medieval, e eu tenha então 2 sacos de trigo. E aí eu vou emprestar estes 2 sacos de trigo para uma pessoa que está lá em dificuldade, um amigo, um colega e etc., alguém que teve uma dificuldade com a colheita, cuja família está passando fome. Então eu produzi, eu ganhei lá 4 sacos de trigo, eu tenho, 2 resolve o problema da minha família e sobram 2. Então eu pego esses 2 e dou então empresto, né, para este amigo. Como eu disse, na época não havia obviamente dinheiro, havia moeda, mas não tinha nem de longe a importância que existe hoje. E então seria um absurdo se você cobrasse juros ali. Eu te empresto então 2 sacos de trigo, você vai me devolver então 3, 4 sacos de trigo. Ora, é a mesma quantidade que eu estou investindo, que eu estou emprestando, eu estou então recebendo. Neste contexto, obviamente, seria injusto, né? Não seria moral que eu cobrasse então esses juros, então essa usura. São Tomás de Aquino no século XIII faz então ele sempre muito sensato, faz então uma diferenciação bastante interessante, né, em relação àquilo que é empréstimo e aquilo que é investimento. Empréstimo nesse contexto de quando eu empresto para alguém 2 sacos de trigo e retomo então 2 sacos de trigo, não há nada mais justo do que isso. Eu empresto uma coisa e recebo em torno essa mesma coisa. No investimento, então, isso lá no século XIII. Quando esse dinheiro é para o investimento, São Tomás, então, explica, né, ensina que nesse caso não seria, não tem problema algum haver lucro ali, porque o emprestador, aquele que está investindo, na verdade, não está emprestando, mas está investindo, ele corre o risco de perder aquilo que ele tem. Ele pode, por exemplo, trabalhar, então, aumentar então a sua colheita, né, tentar aumentar, o plantio para ter uma maior colheita, vir uma praga, um gafanhoto e acabar com aquilo tudo. Então ele acaba ganhando naquelas circunstâncias, ele acaba ali, né, correndo um risco muito grande de perder aquele dinheiro que foi
investido. Então, São Tomás faz essa distinção, mas no caso ele condena, então, os juros em cima de empréstimo. Mas a gente precisa entender que a relação comercial da época era o empréstimo realizado a partir, né, em sua maioria, de escambo, de troca. Não, e outra coisa, mesmo na moeda que existia na época, né, no período medieval, era muito, muito fraco, não dá nem para dizer, mas não havia a inflação, obviamente, que existe hoje. Só que as relações, então, mudaram. Até aí dizer que os juros seriam pecado, né, cobrar juros em cima de um empréstimo é pecado, isso está correto. Porque você vai receber aquilo mesmo que você receber, né, aquilo mesmo que você emprestou. Só que as relações mudaram. Né? Tivemos Revolução Industrial, enfim, século XVIII ali, século XIX, o mundo já viu uma economia totalmente diferente. Totalmente diferente, circunstâncias totalmente diferentes. Então, se o empresário na época pensasse em pegar o dinheiro que porventura ele havia ganhado e guardar esse dinheiro em casa, ele acabaria por perder esse dinheiro. A inflação viria e acabaria com o dinheiro. Então é a mesma coisa nos dias de hoje. Né? Hoje a inflação é ainda até maior. Então, obviamente, se eu te empresto hoje o dinheiro, R$2.000, obviamente daqui a um ano o poder de compra vai ser muito menor. Percebam que com o passar do tempo as coisas só pioram. Todo mundo o tempo inteiro reclama e diz como as coisas estão caras no supermercado, na padaria e etc. Eu lembro de um tempo em que um pão francês era 10 centavos, em que hoje é muito mais caro do que isso. Se nós pegarmos todas as coisas, os produtos que nós utilizamos, com o passar do tempo, devido à inflação, o preço só aumenta. E é necessário entender, então, que nesse contexto, nada mais correto de que se eu te empresto R$2.000, é moral que você, daqui 1, 2, 3, sei lá quanto tempo, me devolva estes R$2.000, mais aquele poder de compra que eu perdi devido ao tempo que eu te emprestei aquele dinheiro. Para que o poder de compra dos R$2.000 que eu emprestei seja o mesmo poder de compra daquele dinheiro que você vai me devolver daquele empréstimo. É simples. Então, na verdade, não é amoral nesse aspecto cobrar juros. Na verdade, é moral devolver justamente aquilo que você recebeu. Essa confusão lá do século XIII, ela foi trazida, a gente vive ela até hoje. Então, muitas pessoas condenam a questão dos juros, condenam a questão do lucro por essa total confusão que elas fazem, né, em relação a isso. Então, obviamente, se eu te empresto algo, você vai me devolver na mesma proporção. Se eu estou lá no século XIII, é muito fácil, porque eu empresto 2 sacos de trigo, você me devolve 2 sacos de trigo. Entretanto, se eu te empresto R$2.000, daqui 2 anos, se você me devolve R$2.000, eu não consigo comprar a mesma quantidade de trigo de antes, né, quando eu te emprestei, para este momento de agora. Essa constatação, né, fez aí, né, muita confusão, muita gente usa disso até hoje, né, para muitas vezes condenar o capitalismo e etc. Só que existe uma outra coisa que é necessário muitas vezes a gente relembrar e que é importante. Essa capacidade de concentração de renda em instituições, como por exemplo aí, a instituição por exemplo, que trabalha com isso, que vive disso, é o banco. Por mais que as pessoas falem de banco e etc, e há sim, muitas vezes, muita exploração, e os empréstimos bancários são vistos de um modo muito negativo, é necessário lembrar que essa concentração de dinheiro nessas instituições podem favorecer muito a própria sociedade. Eu conheço muitas pessoas que estudam, não é, utilizando o dinheiro do banco, e que obviamente existe juros embutidos ali, mas que permite àquela pessoa que não poderia fazer aquele curso, aquela faculdade, fazer e depois restituir esse dinheiro e poder viver o seu sonho de fazer aquela faculdade.
Existem pessoas, a gente sabe no Brasil a questão do BNDES, muito embora, né, pelos antigos governos aí, pelo governo do PT, tenha sido utilizado para financiar a obra em outros lugares que não o Brasil, através dessa concentração desse dinheiro, né, do banco, consegue-se fazer muitas obras que ajudam a população, como, por exemplo, poderiam utilizar o dia do BNDES para fazer um metrô em Belo Horizonte, que apesar do seu tamanho, até hoje não tem um metrô. E o transporte público lá, por conta disso e outros problemas, é caótico. Então percebam que, apesar de todo o tom negativo, muitas vezes, que existe por causa dos empréstimos em banco e etc., essa concentração de renda auxilia em muito, pode ser muito positiva no âmbito da nossa sociedade, para que construções, para que pessoas possam estudar, para que obras aconteçam, e até mesmo para a questão do próprio investimento. Quantas pessoas não conseguiram empréstimos em banco, prosperaram a partir deste empréstimo e depois devolveram esse dinheiro, obviamente corrigido com juros. A pessoa que está emprestando o dinheiro, né, existe um economista austríaco, Eugen Bon, que dizia, né, falava justamente sobre isso. Né, a pessoa está emprestando um dinheiro efetivo, trocando esse dinheiro efetivo por um dinheiro em potencial, podendo, obviamente, não receber esse dinheiro. Então, nada mais correto do que haja, né, nesse caso, um ressarcimento, haja a cobrança, então, desses juros. É necessário ver, e aí, trazendo isso, obviamente, para o âmbito espiritual, é necessário a gente lembrar sempre, né, a gente precisa ver as condições específicas das situações. Isso não é um salvo-conduto, né, para que, por exemplo, você saia emprestando dinheiro, para que se empreste dinheiro com juros exorbitantes, numa pessoa, por exemplo, que tem uma necessidade ali, naquele momento, e etc. Um amigo que, por exemplo, precisa de fazer uma cirurgia e não tem dinheiro para a cirurgia. E aí você usa daquele momento para extorquir dinheiro. Né? E mesmo que, como a gente diz aqui, obviamente, nessa proposta capitalista, que é, obviamente, aquela que funciona efetivamente no mundo, aonde está o meu coração é que está verdadeiramente a minha riqueza. O dinheiro pode ser muito bom se ele for bem utilizado, mas, obviamente, pode ser também catastrófico. Então, a questão, como eu sempre digo e repito, não é você ter muito ou pouco dinheiro, é se você coloca o seu coração nos bens materiais ou não. Como já citei aqui, diz Santo Agostinho, na interpretação do Evangelho de Lázaro e do homem rico, em que ele diz que o que levou o homem rico para o inferno não era o fato de ele ter dinheiro, mas o fato de ele não saber partilhar, o fato de ele não saber dividir. Então, se uma pessoa em necessidade vem até você e você tem o dinheiro para poder emprestá-la, é totalmente amoral da sua parte que você coloque sobre aquilo juros absurdos, com o objetivo de, naquele momento de dificuldade, obter benefícios financeiros de uma pessoa que está em dificuldade. Então percebam a situação. Obviamente, isso que eu estou gravando e dizendo aqui não é um salvo-conduto para dizer que, né, que de utilização de juros exorbitantes, de exagero e de injustiça, não. Mas tenha um coração que saiba partilhar, que saiba utilizar o recurso financeiro para o bem de todo mundo. Cuidado, o que vai te levar para o inferno, o que vai me levar para o inferno nessa questão financeira é o apego às coisas materiais. Então reflita a sua vida. Você está só pensando em bens materiais. Você dorme e acorda só pensando em dinheiro. Você passa a sua vida inteira só pensando em dinheiro. Todas as suas relações são pautadas em interesses financeiros. Você faz amizades por interesse financeiro. Você se casa por interesse financeiro. Você só pensa em dinheiro. Não há diferença nenhuma daquele povo que Moisés liderava no Egito, em que derrete o ouro e faz um bezerro. E começa a adorar aquele bezerro. Isso é uma idolatria. Você está idolatrando, colocando o dinheiro como o seu Deus. Está servindo a ele, e não ao contrário, ele servindo a você. Coloquemos o nosso coração nos bens eternos. Coloquemos o nosso coração naquilo que verdadeiramente faz o bem,
que deixa a nossa vida, coloca a nossa vida, nosso espírito no âmbito da eternidade, e não nas coisas que são meramente passageiras, e não naquilo que passa. Reflitamos, dia após dia, sobre onde nós colocamos o nosso coração. Eu tenho críticas mil, tanto ao capitalismo quanto ao socialismo. Obviamente, o capitalismo é a única forma de governo que prospera. Ela existe, o capitalismo existia na realidade, e aí depois percebeu-se que se tratava de um sistema econômico. O socialismo surge como uma ideia e ninguém conseguiu implantá-lo, e nem vai conseguir até hoje. A única coisa que o socialismo serve é para causar miséria e mal. Mas devido à complexidade das relações econômicas que nós vivemos sim, né? As coisas mudaram, como nós vimos aí, século XIII, século XVIII, século XIX e hoje em dia. As coisas mudaram e mudaram muito. Entretanto, uma coisa só não muda, que nós seremos cobrados se nós colocarmos o nosso coração no dinheiro, no poder, na riqueza e em bens passageiros, e não em nosso Senhor Jesus Cristo. Reflitamos onde verdadeiramente está o nosso coração, pois onde está o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.